pouquinho sobre o que eu disse no outro vídeo, retomar um pouquinho as coisas, sem linha do tempo e com mais imagem, e avançar também um pouquinho aí na história da Antiga Grécia. Vou comentar a linha do tempo da história da Grécia porque... Por que ela é importante? Ela ajuda a aprender melhor cerca de 1.700 anos de história. Porque se a gente pensar que o primeiro período da linha do tempo da Antiga Grécia, que é o pré-homérico, começa no século 20 a.C. nascer, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo nascer, e termina lá no final do período helenístico, no século 3 a.C., então 300 anos antes de Cristo nascer, a gente tem mais ou menos 1.700 anos de história. Então é muito tempo, e é claro que em 1.700 anos as coisas mudam. Para a gente entender melhor como era numa fase, como era em outra, a gente constrói uma linha do tempo, os historiadores constroem essa linha. A gente está sempre falando de processos que se transformam, outros que continuam, mesmo na passagem de um período para o outro, mas a linha do tempo ajuda a gente a aprender essa complexidade toda, né, das transformações e das permanências na vida dos seres humanos com a passagem do tempo. Ela permite a gente aprender tudo isso de uma forma mais clara, digamos assim. Bom, continuando. Hoje, alguns livros aqui vão me ajudar a falar um pouquinho, né? Esse daqui que eu adoro, que eu acho um dos livros mais bonitos do mundo, que se chama Mapas. É um livro da Aleksandra Mizielinska e do Daniel Mizielinski. Eles são ilustradores, se eu não me engano, poloneses, e eles fizeram uma série de mapas de alguns países do mundo. E aqui, na página 43, tem um mapa da Grécia, né? Aqui, ó. Espero que vocês consigam ver. E eles falam alguns aspectos da Grécia atual e da Grécia antiga no mesmo desenho. O que eu quero que vocês reparem, não sei se vocês conseguem ver direito, mas no território grego a gente tem muitas ilhas, né? É um território completamente banhado por mar, e isso influencia muito a cultura também, né? Um dos deuses dos antigos gregos é Poseidon, que é o deus tá ligado às águas do mar, né? Outro livro que vai me ajudar aqui, bastante, hoje, é esse livro aqui, Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari, que é um importante arqueólogo brasileiro. Ele... Cheguei a conhecer porque eu trabalhei um tempo no Museu de Arqueologia da USP, e ele ia lá direto, né, pegar livro e tal. Se eu soubesse que eu ia usar tanto esse livro, eu teria pedido pra ele assinar. Eu conheci ele não, com certeza não lembra de mim, mas ele tinha, assim, toda essa coisa interessante de ser um arqueólogo, né? E tava sempre, quando ele aparecia lá para pegar alguns livros, ou então ele estava em viagens pelo Brasil ou em outros lugares, escavando, então tinha toda uma imagem, uma aura em torno da imagem dele. Enfim, o livro dele aqui, Grécia e Roma, é um livro curtinho e que ajuda muito a entender alguns processos aí da história grega. Então, pensando no primeiro período da história grega, que a gente chama de pré-homérico, que é um período um período anterior ao período em que o poeta Homero nasceu, o Pedro Paulo Funari escreve o seguinte sobre esse período, né, que vai mais ou menos aí de 2.000 anos antes de Cristo nascer a 1.200 anos antes de Cristo nascer. Ele escreve: os mais antigos antepassados dos gregos só chegaram à região da Grécia no final do terceiro milênio antes de Cristo, e logo se dividiram para as ilhas do Mar Egeu. Então chegaram lá para, sei lá, 2002, 2003 a.C., no final do terceiro milênio antes de Cristo, e começaram a se dividir nas várias ilhas lá do Mar Egeu, um dos mares que banham, né, essa região da Grécia. Esses imigrantes falavam uma língua indo-europeia, antepassado direto do grego, que conhecemos pela escrita e que passaram a utilizar posteriormente. Foram se misturando com os habitantes das diversas regiões, muitas vezes dominando os autóctones. Os povos que chegaram na Grécia e que formaram o povo chamado grego são vários. Eles vieram de regiões mais ao norte da Europa e de outras regiões da Ásia também. Esses povos, eles chegaram no território onde era a Grécia Antiga, né, que é mais ou menos o território da Grécia atual e um pouquinho também para a atual Turquia, né, para o oeste da atual Turquia.
esses vários habitantes, esses vários povos chegaram, se misturaram com os habitantes que já existiam na região, e com essa mistura, com esses processos migratórios, e com o tempo, claro, se forma o que a gente chama de cultura grega. Quais são os principais povos aí? A gente tem os povos aqueus, eólios, jônios e dórios, tá? Que são muito importantes por conta das invasões dóricas, que eu já vou retomar daqui a pouco. Nesse período chamado pré-homérico, um povo que teve muita força, muita influência cultural é o povo aqueu. Por quê? Os aqueus, eles chegaram mais ou menos na região por volta de 1400 a.C., eles dominaram a ilha de Creta, por isso que eles têm muita influência, eles sofreram muita influência da cultura cretense, e por isso que a cultura cretense também ajuda a formar a cultura grega, por conta dessa influência que ela realizou sobre os aqueus. O palácio, ele centralizava uma série de atividades importantes para a vida em sociedade. E isso acontece também na sociedade criada pelos aqueus, nesse período chamado pré-homérico, que é a sociedade micênica. Eu vou colocar aí algumas imagens também das ruínas que a gente tem da sociedade micênica. Então, por que a gente chama de sociedade micênica, né, e não sociedade aqueia? Porque os aqueus fundaram essa cidade chamada Micenas. Então, tem essa entrada, né, que tem esses dois leões. Eu vou mostrar essa imagem também, que é as entradas de Micenas, né, dessa cidade, que era uma cidade murada. O que tem de interessante na sociedade micênica, então, é que ela é uma sociedade também centralizada nos palácios, né, nos palácios micênicos, e eles tinham uma escrita desenvolvida, que era a linear B, é uma escrita que já mostra rudimentos do grego antigo. Aqui no livro do Pedro Paulo Funari, na página 19, ele escreve o seguinte sobre a civilização micênica, que predominou, então, no período pré-homérico. Entre 1500 e 1150 a.C., a civilização micênica floresceu. Palácios monumentais apareceram a partir do início do século XIV a.C. A economia era controlada pelo Estado, da vida rural à indústria e ao comércio, tudo registrado por meio da escrita chamada linear, né? A linear B. O que mais ele escreve aqui? A civilização micênica espalhou-se tanto para a Grécia continental como para outras regiões do Mediterrâneo. A influência de sua cultura estendeu-se até a Itália, a Sardenha, o Egito e o Mediterrâneo Oriental, ainda que não tenha havido qualquer domínio político por parte dos gregos nessas regiões. Os micênicos são bem conhecidos hoje porque deixaram muitos vestígios arqueológicos e documentos escritos que acabaram sendo decifrados. Sua escrita foi um instrumento de administração e controle, tendo sido pouco usada para o desenvolvimento da literatura e da reflexão, como eu já disse. Como era administrativa e complicada, baseada em ideogramas e sinais silábicos, foi conhecida na época apenas por um reduzido número de escribas. A língua usada era, contudo, grego, ainda que primitivo. A lendária Guerra de Troia teria acontecido na civilização micênica. Então tem a história do cavalo de Troia, do rapto de Helena por Paris, a gente tem uma série de quadros da história da arte que contam essa história da Guerra de Troia. O último ano da Guerra de Troia faz parte desse poema, chamado Ilíada, é contado, né, nesse poema chamado Ilíada, e a volta de um dos guerreiros que lutou ao lado dos gregos, né, o Odisseu, a volta dele para a ilha de Ítaca, depois do final da Guerra de Troia, é contada num poema chamado Odisseia. Bom, no final do período pré-homérico, a civilização micênica começa a entrar em decadência, os palácios micênicos foram abandonados, não se sabe direito por quê. Uma interpretação mais tradicional é de que isso foi consequência das invasões dos povos dóricos, né, das invasões dóricas. Então, lá por volta de 1200 a.C., começam as invasões desses povos, né, dos dórios, e a invasão ela tem um impacto tão forte que a gente vai inaugurar um novo período, né, na linha do tempo a partir desse momento, porque realmente a sociedade se transforma bastante depois dessas invasões. Então, lá para o século 11, 10 a.C., a gente vai ter uma sociedade que não é mais centrada nos palácios, né? Não tá mais, o palácio não é mais o centro da vida social. A escrita, a linear B, deixa de ser usada, então fica um período realmente sem registros escritos, e esse período é chamado de período homérico. Por quê? Porque provavelmente o poeta grego Homero
E o nome Homer, do Homer Simpsons, na verdade, é só Homero em inglês. Mas o poeta Homero teria existido nesse período, né? Se é que ele existiu, não se sabe. E seriam a esse poeta atribuídas duas obras importantes que chegaram até nós, né? Uma é a Ilíada e outra é a Odisseia, das quais eu já falei. Homero, se existiu, ele não escreveu nada, ele cantava esses poemas, tá? Porque vinha dessa tradição oral que existia durante o período homérico, em que a cultura era transmitida por meio dessas canções que eram cantadas para as pessoas por meio dos aídos. Aídos eram esses poetas, cantores, né? Isso no período homérico. A base da vida social no período homérico é o ikos. O ikos se escreve oikos, O-I-K-O-S. Então é 1 ikos, 2 ikoi. Eu não sei falar grego, mas eu sei que é assim o plural e o singular dessa palavra em específico. Se você colocar no Google Tradutor ikoi ou ikos, a tradução é casa. E ikoi, a tradução é casas. Então, a vida social, ela estava basicamente dentro de uma grande casa, onde morava uma família estendida. Como assim, Gabi, uma família estendida? Imagina lá a festa de Natal sua. Todo mundo morando dentro da mesma casa, todo mundo que vai na festa de Natal. Então, você, seus pais, seus irmãos, os primos de primeiro grau, os primos de segundo grau, os tios-avós, que você tem que lembrar os nomes antes da festa, porque você não lembra mais o nome de ninguém. E, enfim, você vê uma vez no ano, né? Essas pessoas, imagina todas essas pessoas morando juntas, né? É isso o que é um icó. É essa casa grande, onde existe um líder, um homem mais velho, que manda mais ou menos dentro da casa, tem uma autoridade dentro dessa casa. Todas essas pessoas dessa família estendida moram juntas, né? E também os empregados, se for um icó mais rico também, moram dentro do icós. E dentro do icós também a gente vai ter produção agrícola, então o que vocês comem vai ser produzido dentro do seu próprio icós. Vai ter lugar para pasto, né? Por exemplo, de ovelhas, onde se retira a lã para fazer esses casacos de frio. Só que não igual a esse, né? Obviamente. Então, tudo que é produzido dentro do icós é produzido para subsistência. O que quer dizer assim, que as pessoas não produzem as coisas para vender, né? Elas produziam lá dentro aquilo que elas iam consumir. Então, vamos relembrar um pouquinho. Enquanto no período pré-homérico a gente tem uma vida social centrada nos palácios micênicos, no período homérico a gente vai ter a vida social centralizada nesses icós, tá? Ao longo de mais ou menos 400 anos, do chamado período homérico, a gente tem então a vida social baseada no icós. Com o tempo, né, nesse processo de fortalecimento e desenvolvimento dos icós, lá para o final do período homérico, alguns icós começaram a ficar mais ricos do que outros. E o homem que mandava nesse icós mais rico passou a se tomar a ter uma posição política importante, não só dentro do icós onde ele mandava, mas também em relação aos outros icós próximos. E este homem, aos poucos, vai se transformando, então, num governante, num rei. Mas ele não governa sozinho, tá? Os membros dos outros icós, que também são guerreiros, tá? Porque cada icós também tem um grupo de homens que guerreiam, que sabem lutar. Esses guerreiros dos outros icós ajudam esse rei a governar. Então, a gente vai aos poucos saindo de uma sociedade baseada na autoridade de um homem dentro de um icós para uma sociedade em que surge um rei que governa com o auxílio de alguns outros guerreiros. Então, aos poucos, esses icós vão se transformando nas chamadas polis gregas, tá? É um processo
longo, que vai marcar bastante a passagem desse período chamado de homérico para o período arcaico. Então, nesses 200 anos, do período que a gente chama de arcaico, que vai do século 8 a.C. até o século 6 a.C., nesses 200 anos, não sei se foi presente, mas nesses 200 anos de período arcaico, a gente vai ter a consolidação dessas polis. Então, o que são as